Bem, amigos, chegou o momento que o Zack Snyder aqui faz o S, faz o S, faz o S de Snyder, faz o S, aliás, faz o S de verdade, porque hoje eu vou falar sobre o segundo melhor filme do Superman de todos os tempos, chupa James Gunn. Hoje o assunto é O Homem de Aço, filme dirigido por Zack Snyder, que chegou aos cinemas em 2013. Aliás, como é bom assistir um filme de verdade do Super-Homem, né? Depois daquele lixo, daquela atrocidade que o James Gunn fez. Mas antes, já sabe, tem um botão aqui embaixo, se inscrever, então se inscreve aqui no canal, faz o S, faz o S, faz o S de Snyder, faz o F. Eu sei que tá repetitivo, eu sei, mas é verdade, gente. 70% das pessoas que assistem meus vídeos não se inscrevem aqui no canal, então para de ser chato, vamos lá, para de ser chato e se inscreve aqui. Nem que seja pra me xingar, pra me ofender, eu não ligo, pode me ofender, que eu não ligo, só se inscreve aqui no canal, fora isso. Deixa o like e compartilha, porque hoje vamos desvendar mais um ícone da cultura pop. Quando o Homem de Aço chegou aos cinemas em 2013, eu estava lá e eu pude acompanhar todo o frisson, todo o burburinho e mais do que isso, toda a polêmica que esse filme causou. Ele era, acima de tudo, uma releitura de tudo aquilo que nós tínhamos visto, não só no cinema, como também na TV. O Zack Snyder, e mais do que ele, o Christopher Nolan como produtor e o David Goyer como roteiristas, eles vão por um caminho completamente oposto ao que era pretendido na época. E com isso, eles atraem, claro, muitos haters, mas também uma legião de fãs. O roteiro do David Goyer é muito esperto em pegar algumas minúcias do Homem de Aço e modernizá-las de uma maneira muito factível com aquele momento ali em 2013. Todo o prólogo de Krypton no Homem de Aço é vibrante, intempestivo. Krypton é um planeta condenado à destruição e pior do que isso, ele está à beira de uma guerra civil orquestrada ali pelo General Zod. E é nesse cenário que nós somos apresentados ao Jor-El, que também deixa de ser apenas um cientista pacifista e se torna um verdadeiro guerreiro. E o Russell Crowe destrói em cena. Impressionante como o Russell Crowe passa toda a liderança necessária, todo o vigor de um Jor-El que estava defendendo não só seu planeta, mas também a vida do seu filho recém-nascido. Então esse início em Krypton é explosivo. É quase que um cruzamento do Avatar com o Senhor dos Anéis, com criaturas aladas no meio de um planeta tecnológico moribundo. É uma visão realmente inacreditável de Krypton. Depois desses primeiros 25 minutos iniciais, o filme corta numa transição muito boa, aliás, da nave do Kal-El caindo, com ele já estabelecido na Terra como um adulto. E nós vemos que o Kal-El é um homem à procura da sua missão aqui na Terra. Ele está atrás do seu destino. Ele é um cara que está perdido ainda. Trabalha aparentemente como um garçom num boteco à beira da estrada. E ele vive pulando de cidade em cidade. Então, dentro de toda essa ficção científica que nós vemos no início do filme, tem um filme menor de um homem em busca da sua própria identidade. É nesse contexto que ele conhece a Lois Lane, a jornalista Lois Lane, e entra em contato também com a sua origem kryptoniana. Esse momento é importante, o Zack Snyder está muito seguro de si, da história que ele quer contar, porque ele entremeia essa história com vários flashbacks, onde nós vemos a criação do Clark, a preocupação dos pais do menino, e principalmente do Jonathan Kent, aqui vivido pelo Kevin Costner. Aliás, é interessante como nós temos dois Robin Hoods como pais do jovem Kal-El. E eu gosto dessa história entrecortada. O Zack Snyder é muito feliz e muito sensível também, mostrando alguns momentos realmente quase poéticos. Ele pega detalhes de uma borboleta pousando suavemente, sabe? Ou então de goteiras de chuva, acho que são chuva, caindo do telhado. São momentos realmente simples, pequenos, mas que mostram como o Zack Snyder está preocupado em construir a Pequenópolis, sabe? Nós temos um menino que vai se tornar um deus vivendo na simplicidade da pequena cidade. Isso é muito bonito, sabe? É quase que um Terence Malick. Eu sei que é estranho colocar Zack Snyder e Terence Malick na mesma frase, mas é quase que um momento Terence Malick do Zack Snyder. O Jonathan Kent aqui é um cara preocupado ao extremo com a segurança do seu filho. E vamos ser sinceros, né, gente? Se o governo americano soubesse que um alienígena caiu na Terra, com certeza o governo iria atrás do menino para estudar, para pesquisar. Então o Jonathan Kent tinha muito medo disso, sabe? De que a humanidade não está preparada porque você é. Existem aqui alguns toques messiânicos também, que é muito interessante. Aí se você fizer um paralelo com a vida de Jesus, é só ver o que o povo daquela época fez com Jesus, por ele pregar uma palavra diferente. Imagine, é um homem com poderes
sobrenaturais, o que seria feito. Então o medo do Jonathan Kent é um medo palpável. Todo pai quer o bem do seu filho acima de tudo. Todo pai, toda mãe não quer que seu filho sofra. E isso está muito presente no papel do Jonathan Kent. Então até aqui você vê toda uma sensibilidade na direção do Zack Snyder, que chega a ser tocante até, sabe? Com um uso muito bem feito da câmera na mão, você percebe que o Snyder está preocupado em construir aquela relação do filho com seus pais e também do Clark com a Lois. É um filme que tem muita atenção aos diálogos construídos nesse primeiro momento, mais do que isso, é um filme que está preocupado em construir a personalidade de um homem que ainda não sabe o seu lugar nesse mundo. E aí o Zod chega na Terra e o filme se torna um tremendo gibi, mas um gibizaço mesmo, com uma ação ininterrupta que é de encher os olhos. O Zack Snyder abandona todo esse lado mais poético, mais sensível e dá espaço para ação num nível tão alto que o cinema nunca mais viu algo do gênero. Acho que talvez só em Transformers ou Dragon Ball. O Zod do Michael Shannon é uma ameaça real, palpável. Ele é um homem com uma missão. Ele quer restaurar a grandeza de Krypton aqui na Terra. É o que ele quer. E não tem nada nesse mundo, nada que vai fazer o Zod mudar de ideia. O Michael Shannon apresenta aqui talvez um dos maiores vilões de todos os tempos. A atuação dele é num tom só, mas ele sustenta esse tom até o final. Ele é um homem com uma missão e não há nada que vá pará-lo, não importa o que aconteça. A primeira grande batalha ali nas ruas de Pequenópolis é incrível. É uma batalha que tem o Superman, a Faora, o Miele Mongol, o exército americano. É tudo acontecendo ao mesmo tempo e o Zack Snyder não perde o controle da história que ele quer contar. O Homem de Aço é, em seu âmago, uma história de invasão alienígena. E dentro dessa história tem uma história menor, pequena, de um homem em busca de quem ele é, de onde ele veio, o que ele pode se tornar a ser. Nós estamos vendo a construção de um mito, talvez o maior mito da cultura pop. Então eu gosto dessa história, ao mesmo tempo grandiloquente, de um filme de invasão alienígena, ao mesmo tempo que nós temos uma história menor, pequena, mais humana do homem e depois do mito que ele vai se tornar. Os efeitos especiais desse filme são incríveis. Até hoje, aliás, ele dá um banho em muito filme dos dias de hoje. É impressionante. Toda aquela interface meio mecânica, meio orgânica, tecnológica, é algo simplesmente inacreditável. A cena em que o Superman descobre seus poderes de voo é incrível, é impressionante como essa cena encapsula perfeitamente a essência do Super-Homem. E aí eu tenho que mencionar, claro, a trilha do Hans Zimmer, que é uma das músicas mais espetaculares e maravilhosas, não só do filme de super-heróis, mas da história do cinema. É claro que a trilha sonora do John Williams é imbatível, é icônica, é a maior trilha sonora de um super-herói de todos os tempos, é a trilha de John Williams, mas essa do Hans Zimmer tá quase ali, com aquela coisa mais operística, que vai crescendo, até se tornar uma grande marcha heróica, que moldura perfeitamente o nosso filme. Um filme que é, claro, cheio de polêmicas, e tem sempre duas cenas que a galera pega no pé. A primeira delas é a morte do Jonathan Kent, que a galera sempre fala, aquela cena é ridícula, ai, eu odeio aquela cena, por que Superman não salvou o pai dele? Ali o Henry Cavill está interpretando um adolescente. E nós temos que lembrar que o Clark do Henry Cavill passou a vida inteira sendo doutrinado pelo pai a não mostrar os seus poderes, a não demonstrar seus poderes em público. Kevin Costner preferiu morrer do que o filho dele mostrar os poderes. Então, isso faz total sentido. Eu sei que quem não concorda vai estar sem concordar, então tudo bem. Mas esse é o contexto da cena. E a outra, claro, é a morte do Zod. O Michael Shannon deixa bem claro que a única coisa que vai impedir de matar, de destruir Metrópolis, é a morte dele ou a morte do Superman. O Superman fez uma escolha e matou o Zod, quebrando seu pescoço. Historicamente, nos quadrinhos, já aconteceu antes. O próprio John Byrne mata o Zod no final do seu arco, nos anos 80. E o próprio Christopher Reeve, viu, gente, no Superman 2, também mata o Zod no final do filme. O Zod sem poderes, inclusive, tá? Sem poderes. Então a galera pega no pé dessa cena
num nível bem fora do tom, porque é um filme do Zack Snyder e tem uma galera que não gosta do Zack Snyder e aí critica o filme porque não gosta do Zack Snyder e não porque o filme de fato é ruim. Aliás, Homem de Aço não é ruim, é um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, com uma construção épica de um personagem épico, num tema épico, que se torna um dos filmes mais épicos de todos os tempos. E se você gostou desse vídeo, já sabe, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe nas redes sociais. Aliás, siga as redes sociais que todo dia, ou 4 dias, novidades exclusivas pra vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo do meu pai. Pra você. Vocês aí.